Quando ocorre a omissão de socorro, eu tenho certeza que você já viu muitas notícias sobre situações envolvendo sinistros de trânsito em que as pessoas não prestaram socorro. Como é que isso está previsto na legislação? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, aqui pela UniCFC. Eu me chamo Eduardo Cadori, sou especialista em trânsito e trago conteúdos relevantes para você aqui no canal da UniCFC. Então, acompanhe aqui comigo, vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Para responder essa questão, nós precisamos diferenciar inicialmente o sinistro de trânsito que tem vítima e aquele que é sem vítima. Vale lembrar que a gente está adotando a terminologia sinistro e não acidente, porque isso inclusive foi uma das alterações ocorridas no Código de Trânsito Brasileiro através da Lei 14.599 de 2023. Então, quando a gente falar em sinistro, é o que popularmente as pessoas costumam chamar de acidente. Inclusive, nós já fizemos vídeos sobre isso aqui no canal, vale a pena dar uma conferida. Então vamos lá. Quando a gente fala em sinistro sem vítima, nós estamos pensando apenas nos danos que ocorrem com os veículos envolvidos. Aqui nós temos a desnecessidade de um atendimento médico. A pessoa não precisa ser socorrida, não há socorro a ser feito. Aqui então a gente não vai falar em omissão de socorro, porque não estamos falando de alguém que precisa ser atendida, que há um tipo de lesão ou necessidade de algum atendimento, de acionar o socorro, nem nada sobre isso. O que nos interessa é o sinistro com vítima. Então aqui nós temos a lesão nas pessoas. Então alguém ali se machuca e a partir disso necessita de ajuda. Então aqui nós temos a necessidade do atendimento médico e a presença do órgão de trânsito ou de polícia para fazer, por exemplo, boletim de ocorrência e tomar as demais providências necessárias. Porque aqui nós podemos ter a ocorrência de crimes de trânsito e a partir daí temos que ter esse cuidado, inclusive com a preservação do local, né, e tudo mais, conforme as próprias orientações e os protocolos de atendimento que são passados. Né? Então vamos lá. Quando ocorre a omissão de socorro, afinal, o que é isso? Tá? Para isso, nós vamos tanto nos valer do próprio Código de Trânsito Brasileiro, mas também do Código Penal e, inclusive, do próprio Estatuto da Pessoa Idosa, para a gente conversar sobre isso. E conforme o Código de Trânsito, e aí pensando na omissão de socorro no trânsito, a omissão de socorro pode ser tanto uma infração administrativa, uma infração de trânsito mesmo, quanto pode ser um crime, temos um crime autônomo, um crime específico da omissão de socorro, mas também ela pode ser causa de aumento de pena nos crimes de homicídio e lesão corporal culposa. O Código de Trânsito ele vai trazer os artigos 302 e 303, que é o artigo do crime de homicídio, 302, e lesão corporal culposa 303, em que você tem, levando em consideração também a omissão de socorro. Então vamos lá, vamos começar pela infração de trânsito. Olhando então o Código de Trânsito Brasileiro, nossa Lei 9.503 de 1997, nós temos lá o artigo 176, que é deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima, inciso 1, de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Aí nós temos a infração de natureza gravíssima, com penalidade de multa, inclusive o valor da gravíssima multiplicada por 5 vezes, e também é uma das situações em que há previsão de suspensão da habilitação do condutor. Também há medida administrativa ali, conforme você vê. Veja só, aqui nós estamos falando em deixar. Deixar é um ato de não fazer algo, é um ato omitivo, então é uma omissão, um ato omissivo. Então, aí o condutor ele está envolvido. Veja que aqui tem que ser parte do sinistro, ter um dos condutores que estava conduzindo um dos veículos envolvidos nesse sinistro. E aí a pessoa podia auxiliar, tinha condições de fazer a prestação de socorro, mas não faz. E aí você pode estar pensando, mas o que é prestar socorro, afinal? Né? Então nós estamos falando justamente de uma situação em que alguém sofre uma lesão e outra pessoa, tendo condições, não se expondo ela mesma a uma situação de risco, nem ela também estando incapacitada naquele momento de ajudar, então podendo ajudar, ela vai auxiliar essa pessoa. Né? Então é um princípio de humanidade ou princípio humanitário. Né? Então tem várias fontes, inclusive tanto da própria filosofia, das religiões e do próprio direito, que traz essa obrigatoriedade de ajudar um outro ser humano. Né? Então, quando há uma pessoa necessitando de ajuda, as pessoas, os outros humanos, precisam
agir, precisam tomar uma iniciativa, claro, dentro das suas capacidades, dentro das suas condições, certo? Então vamos voltar aqui. Então essa é a infração de trânsito. Eu trago outra infração que é do artigo 177, que é interessante, ela tem a ver com a omissão de socorro, mas ao contrário do artigo 176, inciso 1, que a gente viu antes, aqui nós temos um condutor também que não prestou socorro, mas ele não está envolvido. Olha só, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito quando solicitado pela autoridade dos seus agentes. Então aqui a pessoa não estava entre os envolvidos. Passava pelo local naquele momento, os agentes de trânsito, agentes da autoridade de trânsito ou a própria autoridade lá faz uma solicitação de ajuda. Por exemplo, quando temos um sinistro com muitas vítimas, quem sabe há necessidade de levar levar uma das vítimas pelo veículo de alguém que está passando. Essa não é a prática, não é a regra, né? A ideia é sempre priorizar o atendimento especializado, mas em casos mais extremos é possível sim que seja feita essa solicitação. E a recusa dessa solicitação configura uma infração de trânsito aqui, que é de natureza grave e gera penalidade de multa. Mas veja que interessante, apesar de ser apenas uma infração grave, não é gravíssima, com suspensão da carteira como a de quem estava envolvido no sinistro, né? Aqui a pessoa não está envolvida e ela vai acabar tendo uma punição mais branda, né? Considerando que é a infração grave. Entretanto, ela vai incorrer em um crime, só que daí não do Código de Trânsito, mas lá do Código Penal, o crime do artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada, extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, que é o caso aqui, né? Ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública, né? Então tem a pena ali descrita. Veja que interessante. Ainda que haja apenas a infração administrativa pelo Código de Trânsito, aquele condutor que se nega a auxiliar, ele está incorrendo aí no crime do Código Penal. E aí ele vai responder pelo crime e uma infração administrativa. E olha só que interessante, nesse caso em que um agente da autoridade de trânsito, um agente de trânsito solicita o auxílio de alguém, não há aí um abuso de autoridade, né? E a negativa da pessoa não pode acontecer, ela tem que auxiliar. Isso está na própria Constituição Federal. Então, pegando lá o artigo 5º, que trata, né, sobre os direitos e questões relacionadas a isso, né, que é o artigo mais extenso da Constituição Federal, nós temos lá o inciso 25, que diz que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, caso haja a solicitação de uso do veículo para transportar alguém pedindo ajuda, então a gente pediu que você parasse para auxiliar, você não pode dizer assim, eu não tenho nada que ver, eu não quero, eu não posso, não vou ofertar aqui o meu veículo para levar, por exemplo, uma pessoa que está ali ensanguentada, né, machucada e tal. Na verdade, tem sim, então, caso se negue, tem tanto a autuação da infração administrativa do artigo 177, quanto o crime do Código Penal do artigo 135, e você sabe aí agora também que a Constituição vai nos trazer vai dar essa possibilidade do poder público usar, né, um veículo com o intuito de salvar uma vida, por exemplo, certo? Então, vamos seguir aqui. Um outro aspecto interessante é olhando o Estatuto do Idoso. Olhando lá o artigo 97, nós temos também um crime quando se trata de um idoso que não é auxiliado. Então, deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, socorro de autoridade pública. Então veja que interessante, né? A pessoa idosa que se encontra numa condição que precisa, né, de um atendimento, de uma ajuda, que está correndo ali, né, um risco para a sua vida, um perigo iminente, né, não havendo risco pessoal para quem auxilia, também temos um crime lá previsto no artigo 97 do Estatuto do Idoso. Então, só para mostrar para você que a omissão de socorro ela também vai ter situações específicas. Tanto ali no caso do condutor que não está envolvido com nada, com o sinistro de trânsito e acaba não ajudando, tanto no caso de se tratar de uma pessoa, uma vítima idosa, né, em vários contextos possíveis, também vai poder ser enquadrado. Né? Então, acaba sendo uma lei específica trazendo essa previsão. E a gente vai agora falar sobre o crime no Código de Trânsito Brasileiro. Na verdade, não só sobre o crime do 304, mas também sobre os aumentativos de pena relacionados à omissão de socorro.
Então, olhando o artigo 304 do Código de Trânsito, nós temos lá, deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar o auxílio. Então, veja que aqui é tanto o prestar, o agir, quanto o solicitar. E aí temos a pena de detenção 6 meses a 1 ano ou multa. E aí, olha só, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. O que quer dizer isso, né? Que é possível, então, que diante de um crime como homicídio ou lesão, que são crimes mais graves que a omissão de socorro, poderá ter ali ser tratado como um aumentativo de pena. Então pode acabar ocorrendo. E ocorrendo esse aumentativo de pena, porque houve a omissão de socorro, aí a pessoa não vai responder pelo crime de omissão, vai responder pelo crime de homicídio, se a vítima vir a óbito, então que é o artigo 302, ou de lesão corporal culposa, que é o 303, se a vítima lesada, mas ficou viva, e aí não houve a prestação do socorro. Né? Então, acaba tendo aí essa possibilidade. Olha lá o que diz o parágrafo 1º do artigo 302. Né? O 302 trata sobre o praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Aí, nós temos o parágrafo 1º dizendo que nesse crime, no homicídio culposo cometido na direção de um veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente, ou seja, essa pessoa que causou ali a situação. Inciso 3, que é o que nos interessa aqui. Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do sinistro. Então, o que quer dizer isso? Quando a pessoa do condutor, ele comete um ato que leva ao resultado de uma lesão, por exemplo, ou óbito, e ele não providencia socorro, e ele foi o responsável pelo sinistro, a culpa foi do condutor que, além de causar o óbito ou a lesão, ainda não presta socorro, nós não estamos diante de dois crimes. Nós temos o crime de homicídio, se a vítima vir a óbito, que é esse crime do 302, com um aumentativo de pena. Na hora da análise da dosimetria da pena, o juiz vai observar o fato e a prova de que não houve a prestação de socorro podendo ter sido feito. Então, a pessoa que causou a morte da vítima podia prestar socorro e não o fez. Né? Então, aí você tem um aumentativo de pena. A mesma coisa acontece no caso do 303, que é praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Então aqui eu tenho que vai se aumentar também de 1/3 até metade a pena se do crime de lesão a pessoa deu causa, o condutor deu causa e não prestou socorro. Mas afinal, como é que vai acontecer? Quando que acontece o crime do 304? Afinal, aqui é o caso do condutor envolvido também, então também está envolvido na situação, mas ele não deu causa ao sinistro de trânsito. E aí, como ele não causou, não é o responsável pela lesão ou morte da vítima, mas ainda não sendo responsável, ele tem a obrigação de auxiliar, de providenciar socorro, de prestar socorro. E ele não o faz. Então imagina a situação, é como se a pessoa dissesse assim, ela fica irritada com a vítima que acabou fazendo uma manobra proibida, uma manobra irregular, e aí a pessoa acaba sendo atingido, e essa pessoa que foi atingida, ela não se machucou, ela tinha condições de ajudar, ela desceu do carro, ela poderia acionar o socorro, providenciar socorro, mas ela não quis, ela pensou assim, que se dane essa outra pessoa que causou esse sinistro, né? A culpa é dele, então eu não vou ajudar. E nesse caso, então, incorre no crime do 304, que é o artigo específico, então aí o chamado crime autônomo. Veja, a pessoa não é responsável pelo óbito ou pela lesão diretamente, mas ela deixa de ajudar quando ela deveria. Então ela pratica o crime de omissão de socorro. E aí, claro que nesse caso aqui também você tem a infração de trânsito do artigo 176, inciso 1, que nós já mencionamos, impactada. Né? Não vai ter o crime do 135 do Código Penal, porque aqui se trata de uma lei penal específica. Né? Então o Código de Trânsito ele tem o seu capítulo 19, trazendo os crimes. Então quando existe uma lei penal especial ou específica, prevalece as regras dela, usando-se então o Código Penal e outras legislações penais apenas naquilo que couber, naquilo que for indispensável. No caso aqui nós já temos o crime autônomo específico, que é o 304, é esse que será aplicado. E se o causador do sinistro de trânsito é também quem não vai prestar socorro, a mesma pessoa, quem causou não prestou socorro, aí nós temos os aumentativos lá do 302 ou 303, conforme o caso, como nós já vimos. E aí, ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo.
Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se possível, compartilhe. É importante que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos. Para nós isso é muito relevante. Mostra para o YouTube que o canal está sendo visitado, está sendo acessado. E sempre que sai um novo conteúdo, você fica sabendo, ativando o sininho, as notificações aqui, para não perder nada. Também lembrando que a UniCFC está nas redes sociais, onde você também acompanha o nosso trabalho por lá. Eu me chamo Eduardo Cadori e agradeço a sua atenção até aqui. Até uma próxima.